Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e bora ver um vídeo que foi mandado para mim aqui em live, inclusive link da Tutu estará na descrição caso vocês queiram acompanhar as lives que eu faço lá praticamente todos os dias, tá? Foi me mandar um vídeo aqui bem interessante com um tema que eu particularmente até gosto de falar, que é do canal, eu esqueci o nome dele, acho que é Caio Modesto, peraí que não saiu aqui. É isso, Caio Modesto, eu ainda não sou inscrito no canal dele, embora eu já vi por fora alguns vídeos desse canal. E é até bom os comentários e o conteúdo desse rapaz aqui, tá? Ele estava falando frequente uma igreja se tiver essas 5 coisas, cuidado com as seitas, tá bom? Então bora ver aqui naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as orações. Deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora acompanhar esse vídeo aqui naquele mesmo esquema, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre na área. Olá, tudo bem? Você tem alguma dificuldade de encontrar uma igreja bíblica próxima da sua casa? Neste vídeo eu vou falar sobre algumas informações importantes para você escolher a igreja correta para você congregar. E eu quero falar sobre 5 coisas que são essenciais em uma igreja bíblica, onde você vai congregar. Então vamos falar sobre algumas coisas. E a primeira coisa que não pode faltar nessa igreja é que ela deve ter os conceitos básicos da fé. Por exemplo, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus e que o Espírito Santo continua agindo em nosso meio. Porque quando nós tiramos alguma... Sim, até eu concordo, realmente. Porque esse é o primórdio, por assim dizer, é o principal que pelo menos todo cristão e crente, no caso, né, por assim dizer, deveria já ter isso implícito na sua cabeça, né? E outra coisa que eu posso até acrescentar aqui é que a questão de algumas igrejas, que eu sinceramente nem gosto de falar de igreja, eu gosto de chamar de seita mesmo, que gosta de ficar tentando dividir a glória de Deus com ela mesma, né? E tanto que tem pessoas que acabam dando ênfase nisso daí. Eu falo isso com base na onde eu já frequentei, não preciso falar toda hora porque todo mundo já sabe, tá ligado? Quando acontecer alguma coisa boa na vida da pessoa, eles ensinavam que a pessoa tinha que dar graças a Deus, mas ao mesmo tempo ainda bem que existe a tal igreja, entre aspas, né? Porque se não existisse a tal igreja, não tem esse negócio. É glória toda pra Deus, tá ligado? Então, enfim, foi uma das coisas que eu falei até na live também. Esse vídeo foi até devido a uma pequena discussão, mas foi uma discussão amigável, nada de briga. E eu particularmente peço até pra vocês também não ficarem brigando nos comentários se vocês tiverem alguma opinião em relação a isso, tá? Podem deixar algum comentário de vocês, claro. Mas veio de uma pequena discussão, como eu falei, amigável, sobre a diferença, na minha opinião, sobre cristão e evangélico. Para mim, os dois não são iguais, tá? Mas isso aí eu vou falar depois, talvez com mais calma e também dependendo do que ele falar aqui. Vamos lá. Coisa da Trindade, isso pode causar um grande problema e até mesmo heresia. Não se esqueça da luta que a igreja teve durante muitos anos em combater os falsos profetas e os hereges. Por exemplo, Ário de Alexandria, ele tinha uma doutrina, um ensinamento sobre a Trindade. Ele negava que Jesus Cristo tinha a mesma essência do Pai, ou seja, Deus, e isso é um perigo. E se você quer frequentar uma igreja e essa igreja coloca em xeque a divindade de Jesus, tome cuidado. Você não pode participar de uma igreja que coloca em xeque se Jesus é o Deus mesmo que nós conhecemos ou é apenas mais um Deus na história. Então, devemos... Pior que teve um exemplo de um senhor, no caso, né? Inclusive foi na época que eu decidi tomar essa decisão de sair da Universal, todo mundo já sabe, né? Da Universal. Quando eu tomei essa atitude junto com a minha esposa, ele, por assim dizer, né, nos ajudou, é claro, mediante a palavra, né? E, mano, uma coisa que a gente via, melhor dizendo, uma coisa que eu ouvi, né, em uma das pregações também que eu ouvi ele fazendo, um exemplo, né, que ele deu de um cara, um outro rapaz, no caso, crente também, né, que parece que estava, acho que ele estava evangelizando, né, uma outra pessoa, e ele estava dizendo que o cara ficou ali 1 hora, 2, quase, falando um monte de coisa da palavra. E aí esse senhor, no caso, ele disse que ele chegou para essa pessoa que estava como ouvinte, no caso, e ele só perguntou, vem cá, você acredita que Jesus é Deus? Aí a pessoa falou, não acredito, pra mim ele foi só mais um profeta, não sei o que, tal e tal e tal. Ou seja, o cara que tava falando com ele, o outro rapaz, né, que tava passando a palavra pra essa pessoa, perdeu 2 horas.
Por mais que ele falou, mostrou na palavra, mostrou na Bíblia ali, ó, é assim, assim, assado e tal, a pessoa ainda não tinha entendido que Jesus também é Deus segundo a palavra. Então, mano, o cara perdeu tempo. A realidade é essa. Foi o que ele até falou. E, de fato, tem muita denominação, como eu gosto de falar. Não, como eu disse, eu não gosto de chamar de igreja esse tipo de lugar. Eu gosto de chamar de denominação ou seita, que é basicamente mais adequado esse tipo de nome, justamente por negar a divindade de Cristo. E olha que eu quase namorei uma vez com uma menina, isso antes de conhecer minha esposa, nem sonhava em conhecer a Natália. Isso foi no colégio, quase que eu namoro com uma moça que tinha esse pensamento, tá ligado? Quase. Mano, vamos lá, vamos continuar. Devemos deixar de lado esses pensamentos que colocam em xeque a nossa fé, a Bíblia, a essência de Jesus. Então, se você conhece alguma igreja que tem essa ideia estranha, não congregue nesse tipo de igreja, tá? Porque você pode estar correndo um grande perigo espiritual. A segunda coisa importante que deve ter em uma igreja é que os louvores devem ser cristocêntricos, ou seja, cuidado com aquele tipo de louvor que fala só sobre a pessoa. Essa igreja está interessada no emocionalismo. É muito perigoso quando nós mudamos completamente os valores, né? Os atributos de Deus pelos atributos humanos. Colocamos o homem como o centro da adoração e não o próprio Deus. Exatamente. Tem muitas igrejas por aí que elas gostam de colocar músicas emotivas demais para chamar a atenção do povo. Só que nós entendemos. Cara, onde eu estou congregando, e sim, eu estou congregando num lugar, mas não é considerado como uma denominação. Não vou falar que não é considerado, porque sim, nesse caso eu considero sim como uma igreja. E o significado de igreja, segundo a Bíblia, é completamente diferente daquilo que todo mundo acha que é. Ah, igreja, quando você ouve falar da igreja, você pensa no que? Ah, eu tô pensando numa construção bonita aqui, num prédio bonito e tal, que tem uma cruz lá em cima, bonitinho. Não. Igreja não é isso, daí é simplesmente um prédio que um homem fez, tá ligado? Igreja é onde estão todos os cristãos ali reunidos, ou crentes no caso, reunidos no mesmo lugar para adorar, glorificar apenas o nome de Jesus, tá? E é isso que é a igreja, é onde estão reunidos todos os salvos. Eu posso estar aqui e tem outro crente lá na Escócia, lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, mas na fé, espiritualmente falando, a gente está no mesmo lugar, em Cristo, ou seja, na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não tem o homem e a mulher? O homem é o cabeça e a mulher é o corpo? É a mesma coisa Jesus e a igreja. Jesus é o cabeça e o corpo é a igreja, que é formado por todo crente que crê em Cristo. Ponto. E segundo a palavra. E uma das coisas que a gente vê, eu via, melhor dizendo, né? Hoje eu não estou acompanhando mais isso, sinceramente não me interessa. Mas é uma coisa que eu já passei e de fato o que ele está falando aqui é pura realidade. Era muito emocionalismo, muito, ainda mais quando era para fazer apelação para isso aqui, ó. Nossa, meu Deus. Aí que eles colocavam muita música apelativa, emocional e é isso. A pessoa achava que estava sentindo Deus, mas na verdade nada mais era do que uma emoção da carne. Onde eu estou congregando, voltando ao assunto que eu quase esqueço de falar, também tem um momento de louvor, mas não tem nem instrumento, para vocês terem noção, tá? A gente não usa nem instrumento musical, nada, nem piano, nem flauta, nem violão, nem microfone, nada disso. A gente pega o hino, a gente tem um hino certo assim, para poder cantar, antes da ceia, depois da ceia e tal, tudo glorificando e levando ao nome de Cristo, tá ligado? Então, assim, não estou dizendo que, eu estou certo porque eu estou no lugar certo. Não, meu irmão, eu sou pecador, sou falho, erro pra caramba, da mesma forma que todo mundo que está me assistindo ou não me assistindo também. Eu sou pecador, ponto. Tem esse negócio. Mas é como ele está falando, né? A pessoa que realmente se considera sincera, ela deveria fazer essas análises que ele está passando aqui. Eu, sinceramente, concordo com tudo que ele está falando até agora. Entendemos errado o que é louvor, porque o louvor não é horizontal, não é para nós. O louvor é vertical, de baixo para cima. Lembre-se que o louvor é o centro do culto, além da palavra de Deus. Então, quando as pessoas estão reunidas para adorar a Deus, elas estão adorando a alguém. E quem é esse alguém? É o próprio Deus. O sentido real da palavra louvor no hebraico significa elogiar alguém. É quando você elogia alguém pelos feitos
feitos, né? Por exemplo, Deus, ele faz grandes coisas, ele criou todas as coisas, ele é bondoso, ele age com misericórdia. Então, nós adoramos a Deus porque ele faz todas essas coisas. Agora, por que que o ser humano merece adoração? Não merece. A Bíblia nos diz que nossas obras são como panos imundos ou trapos imundos, né? Que a Bíblia se refere, na verdade... Basicamente, trazendo para o nosso idioma hoje, é como se fosse o... Como é que é o nome daquele negócio que a mulher usa? Absorvente. Só que é absorvente usado. É isso daí que quer dizer. Ao pano que era usado pelas mulheres durante aquele período de menstruação, para vocês entenderem como que as nossas obras são. Então, não merecemos louvor. Devemos parar com essa ideia de que a igreja deve produzir canções para falar sobre o ego do ser humano. Não. Devemos criar canções para elogiar o próprio Deus, para falar aquilo que ele é, o que ele faz, o que ele continua fazendo. Procure uma igreja que tem louvores cristocêntricos, louvores que realmente são cantados de acordo com as escrituras, tá bom? Escolha uma igreja que tem ali louvores cristocêntricos. Se você conseguir analisar a igreja e compreender que os louvores são cristocêntricos, você será muito bem-aventurado. Porque assim, gente, já é difícil encontrar uma igreja que é bíblica. Agora, imagina uma igreja bíblica e que cante ainda as escrituras. Não será um trabalho fácil, mas você pode visitar as igrejas e escolher qual é a igreja mais adequada para você congregar. A terceira coisa importante é que essa igreja, ela deve ser missionária. Meu Pai do céu, como nós estamos pecando nisso. Muitas igrejas que dizem que são missionárias não fazem missão. Não discipulam as pessoas. Quantas igrejas não ensinam ali como discipular as pessoas, como fazer um culto doméstico, como fazer visitas? Nós perdemos completamente a essência do evangelho. Porque se você olhar a igreja primitiva, ela crescia através de cultos domésticos. Então não era aquela ideia de erguer um templo e chamar todo mundo. Não, não havia essa liberdade ainda. Havia uma perseguição muito grande. Então os cultos eram feitos no momento em que as pessoas se reuniam ali em suas casas. Só que hoje em dia, né, nós pregamos, olha só, devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho. E sendo assim, Jesus voltará. A gente não prega, essa é a verdade. Por exemplo, aqui na igreja que eu frequento, a gente faz evangelismo todos os sábados. E eu sei como é difícil abordar as pessoas, entregar um papel ali dizendo que Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Sabe, é difícil conversar com essas pessoas, porque elas estão se afastando da igreja, porque para essas pessoas, nenhuma igreja presta, porém não é assim que funciona. Existem igrejas por aí que são sérias, que confessam o nome de Jesus, que tem a ideia do louvor cristocêntrico e que pregam o evangelho nas ruas também. Porém, atualmente nos tornamos telespectadores. Então nós queremos estar na igreja, assistir a pregação, ouvir um bom louvor, mas o nosso período de adoração fica apenas no culto, não vai para fora. O interessante, né, é que no original a palavra igreja, no grego, significa ir para fora, né? De dentro para fora. Só que a gente tá ficando só dentro. Para nós, a missão é simplesmente sair, comer um lanche e falar com os amigos. Gente, é muito mais do que isso. Tome cuidado, porque uma igreja que não faz missão morre. Uma igreja que não é missionária, ela vai morrer. Porque, gente, a igreja cresceu através da missão, levando o evangelho para os perdidos. A igreja cresceu assim, anunciando as boas novas, anunciando que para o doente existe uma cura, que para aquele que está afundado no pecado, ele pode adquirir perdão através de Jesus Cristo. Então, essa é a tônica do evangelho, missão. Jesus mesmo, ele ensinou os seus discípulos a fazerem missão. Olha, vocês devem ir pelas aldeias, pelas comunidades, preguem o evangelho, expulsem os demônios, aquele que crer e for batizado será salvo. Então uma igreja que não é missionária é um problema, tá? Porque você vai ser só mais um ali. E uma igreja que não incentiva a missão, ela morre. Ela morre. Quando eu lembro de Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Spurgeon, grandes homens que foram grandes avivalistas, eu lembro de como eles labutaram pelo evangelho. John Wesley, por exemplo, ele cavalgava em torno de 40 quilômetros por dia pregando o evangelho. Então, o que nós estamos fazendo? Sentados em uma poltrona, esquentando o banco da igreja. Bom, vamos lá. Essa parte também eu quero falar um pouco, não vou me aprofundar muito, tá? Mas vamos lá. Sim, concordo com ele em parte. Até porque
A gente é chamado, sim, né, em primeiro lugar para Cristo, né, para crer no nome dele e levar também, sim, outras pessoas ao mesmo, né? Só que, cara, assim, o meu entender hoje com relação a isso é que isso é uma coisa espontânea, não necessariamente da congregação, mas é espontânea de cada uma pessoa. Por exemplo, né, quando lá onde eu estou congregando, que eu falo para vocês, né, ali sim tem irmãos que, poxa, realmente eles vão em muitos lugares, mas isso são eles que tomaram a atitude de fazer isso. Não, eu vou para tal lugar e tal, enfim. E aí, no caso ali, onde eu congrego, que eu chamo de igreja de certa forma, embora não tenha um nome, né, igual essas denominações têm, né? Muitas das vezes acabam ajudando esses irmãos que fazem basicamente o que ele está falando, essa missão, por assim dizer, né? De pregar o evangelho, e tem um trabalho também na internet de pregação do evangelho, tem um momento específico para pregação do evangelho. E esses vídeos que também são feitos, né, são enviados para pessoas através do WhatsApp, Instagram e tal, não apenas pessoalmente, mas também via internet. E hoje a gente está usando também essa questão que também vai alcançar muita. Vai alcançar não, já alcança muita gente. Eu fui dos alcançados, por assim dizer, na época que eu saí da Universal. Foi um desses vídeos meio que evangelístico, melhor dizendo, não evangélico, evangelístico, né, no sentido de pregação mesmo. Né, de falar de Jesus, de fato, da forma que eu nunca tinha ouvido falar na Universal, na época que eu tava. Ajudou pra caraca, tá ligado? Ou seja, foi uma das coisas, um trabalho que um irmão, né, ele decidiu, é claro, pela direção que ele pediu a Deus, pela força e sabedoria que ele pediu a Deus, ele decidiu começar esse trabalho, e através desse trabalho que ele começou, evangelístico, e ele conseguiu alcançar muita gente através desse vídeo apenas, isso sem ir de porta em porta, mas através de internet, através do YouTube, né? Como eu falei, um deles foi eu, entendeu? Então assim, sim, concordo, como eu falei em parte, mas não é uma coisa que você tem que fazer tipo, caraca, eu sou obrigado a fazer isso aqui, porque se eu não fizer isso aqui eu vou pro inferno, se eu não fizer isso aqui, Deus não é comigo. Não, você tem que fazer de coração. Se for para você fazer para, em primeiro lugar, conseguir elogio de pessoas que vão te ver na rua, falar, olha, caramba, eu conheço aquele cara ali, ele é famoso. Tira o seu cavalinho da chuva, que evangelho não é para você ser conhecido, mas é para Jesus ser conhecido, para ele ser reconhecido como único e suficiente Salvador. Ponto. É o primeiro lugar, né? E você também não pode achar que aquilo dali é simplesmente para um chamariz da onde você está congregando, né? Porque antigamente, quando eu estava na Universal, eu achava que evangelizar era puro, e isso era o que eles ensinavam de certa forma, eu achava que o certo é isso, né? Quando a gente saía para evangelizar, a gente basicamente não estava falando de Cristo, mas a gente estava fazendo um apelo para a pessoa ir na Universal. E aí quando a pessoa chegava na Universal, dependendo do dia que ela chegasse, ela mal ouvia a palavra, e mesmo quando ouvia, era de uma forma distorcida, tá ligado? Então assim, como eu falei e repito, se você vai fazer isso, você tem que fazer em primeiro lugar, porque Deus colocou em você isso, essa missão, por assim dizer, vou botar nessas palavras que ele está falando, né? E porque você realmente quer fazer isso para ele, não para ser reconhecido, né? Você não precisa ser reconhecido. Tem até uma música que fala sobre isso, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu esqueci só quem canta, mas tem uma música que fala essa parte aí. E essa parte realmente é o que importa, tá ligado? Você não tem que buscar ser reconhecido no evangelho, embora no evangelho, perdão, né? Não deve buscar ser reconhecido no evangelho, né? De certa forma, isso acaba sem querer acontecendo muitas das vezes, que as pessoas de fora vão te reconhecer, sim, vão, mas você particularmente não está buscando isso. E mesmo que chegue alguém te elogiando, falando algo do tipo, meu irmão, sempre põe na sua cabeça, a honra e glória é para Deus, não é para mim. Ponto. É isso que eu tenho para acrescentar aqui nessa parte. Essa é a verdade. Então, uma igreja que normalmente não faz missão, ela não cresce. Então, se você estiver ali em uma igreja que não faz missão, você vai ser uma semente infrutífera. Então, pense um pouco sobre isso. A quarta coisa importante... Lembrando, como eu falei, não é para você evangelizar com o intuito de encher a igreja. Até porque Deus, na palavra também fala sobre isso, que Deus ele conhece quem são os seus. Ele conhece quem são os seus. A pessoa ela pode de repente chegar no último minuto da vida dela lá no leito de morte e reconhecer Jesus Cristo ali e pronto. Ela era uma das escolhidas de Deus.
Como também pode ser o meu filho, por exemplo, pelo menos eu creio que seja, a gente está botando ele no caminho com relação a isso, né? Que ele também já é uma escolha de Deus, ele vai crescer, ser um homem de Deus e tal, enfim. Então Deus, ele sabe quem é dele, quem pertence a ele. É claro que, embora a gente tenha esse trabalho, para assim dizer, de levar a semente que é a palavra, mas Deus, ele já sabe quem é dele, no caso, entendeu? Não trabalhe para encher igreja nenhuma. O seu trabalho não é encher igreja, o seu trabalho é pura e simplesmente, se você for fazer isso, é levar a palavra, o evangelho, para as pessoas conhecerem a Cristo, e ponto. Se ela vai lá onde você está, aí é outros 500. Não se preocupe com isso, porque se é da vontade de Deus, ela vai, com certeza. Importante que deve ter em uma igreja onde você quer congregar é que essa igreja deve pregar expositivamente, tá? Cuidado com essas igrejas que, infelizmente, os pregadores abrem ali o texto, eles somem do texto e nunca mais eles voltam para o texto. Pregar de uma forma expositiva é você ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Eu não estou aqui julgando as pessoas que pregam tematicamente ou textualmente, mas eu creio que a pregação expositiva é a melhor forma de você apresentar o texto bíblico da forma correta. Eu não posso dizer que somente a pregação expositiva tem efeitos positivos, não. Se você for ver mesmo os grandes avivalistas, muitos deles pregaram de uma forma temática. Agora, você tem que ver se nessa igreja, a pessoa que está pregando ali o evangelho, essa pessoa está sendo fiel ao texto bíblico. Porque existem alguns pregadores que eles leem um texto, depois eles começam a falar sobre a vida deles, sobre o testemunho pessoal, sobre a vizinha, sobre a esposa, e eles fogem completamente do texto que eles leram. E isso é um grande problema, porque você não está sendo alimentado com a palavra de Deus, e sim com a palavra que vem do coração do pregador. Então, se o pastor, o evangelista, ou até mesmo ali o preletor pregar de uma forma bíblica, glória a Deus por isso. Portanto, ter uma igreja bíblica que prega o texto de uma forma fiel é essencial, porque se isso não acontecer, você que é a ovelha de Cristo, sabe o que você vai comer todo culto? Palha e não grama. É por isso que pregar o texto de uma forma expositiva, na minha opinião, como eu disse anteriormente, é a melhor forma de você apresentar o texto da forma fiel. Tá bom? Então procure uma igreja que pregue a Bíblia, tá? Não somente de uma forma expositiva, mas que pregue a Bíblia realmente. Fuja daquelas igrejas onde tem pastores, né, e pregadores que ficam pregando apenas sobre a vida pessoal e não sobre a Bíblia. Então saiba escolher a igreja correta para você congregar. E lembre-se, tá? Não negocie a leitura da Bíblia. Quando você estiver, por exemplo, assistindo uma pregação, se o pregador pedir para você fechar a Bíblia, saia daquela igreja. Saia. Porque em sã consciência devemos ser como bons bereanos. Tá pregando? Beleza, eu vou deixar a minha Bíblia aberta. Porque é só desta maneira que você não vai ser enganado. E a quinta coisa que pra mim também é importante é que nessa igreja que você vai escolher para ser membro, você deve prezar pelo ensino bíblico. Ou seja, a escola bíblica dominical. Uma igreja que não ensina sobre a palavra de Deus é uma igreja que está propícia a cair, tá? E os membros também irão cair, se não aprenderem conforme aquilo que a Bíblia nos ensina. Portanto, se você frequenta uma igreja e não tem EBD ou ensino bíblico, converse com seu pastor. Se você for conversar com seu pastor e ele dizer o seguinte, olha, aqui a gente não faz ensino bíblico e eu não vou fazer, tá? Tome cuidado. Veja por que ele não quer fazer. Não tem uma quantidade mínima de pessoas? Ok, tudo certo. Mas se tem ali 20 pessoas e 15 pessoas, até mesmo 50 pessoas, e não tem EBD, tome cuidado com essa igreja. E deixa eu falar uma coisa bem baixinho pra você ouvir, tá bom? Quando uma igreja não quer ensinar a palavra de Deus para os membros, é porque essa igreja quer escravizar os seus membros. Sabe como? Ensinando falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Daí, quando você começa a ler a Bíblia, você vai ao encontro do pastor e perguntar por que vocês estão fazendo isso. Sabe o que esse pastor vai dizer pra você? Que você está endemoniado, que teologia esfria o crente. Então, é isso, gente. Quando uma igreja não quer ensinar sobre a palavra de Deus e as doutrinas que Deus passou para nós, é porque essa igreja quer escravizar os seus membros através de heresias. É por isso que muitas igrejas hoje em dia não têm mais esse hábito de preparar as pessoas para que elas ensinem outras
muitas pessoas. Então, o que essas igrejas fazem? Elas fecham a casinha, elas acabam colocando em seus membros uma lei ditatorial de que você não pode fazer isso ou aquilo. Então, quando você pergunta algo ao pastor e você está aprendendo sobre a Bíblia, ele fala, opa, onde você viu isso? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos liberta. Ela nos vivifica e isso é muito importante. Ou seja, eles ensinam mais ou menos assim, olha, você não pode ler outros livros cristãos, a não ser a própria Bíblia. Então, se você quiser ler uma boa obra, por exemplo, do C.S. Lewis, você até pode, mas escondido. Se o ancião ficar sabendo, aí moiou pra você. Cuidado com igrejas que não têm esse hábito de ensinar, de incentivar os membros a fazerem um curso de teologia, pelo menos. Um curso básico. E até mesmo, eles podem fazer isso, dando uma aula básica sobre o que é a graça, a cruz de Cristo, santidade, por que Jesus morreu por nós. Tem que ter uma aula sobre essas coisas. Às vezes lemos a Bíblia e não entendemos algumas passagens. Então, uma igreja que não tem escola bíblica pode ser um obstáculo para o seu crescimento espiritual. Sendo assim, o meu desejo é que você encontre uma igreja bíblica. E eu espero que essas dicas importantes que eu passei para você seja ali, né, uma bússola quando você for tentar encontrar uma igreja bíblica. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Igualmente. Amém. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o Caio Modesto. Eu não era inscrito, né? Vamos inscrever aqui também para dar uma moral também, tá? E também deixar o like pro cara. E assim, vamos lá. Agora chega o momento que eu vou falar aqui pra caramba, talvez, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Concordo com praticamente tudo o que ele falou, tá? Vamos botar 97 a 98 quase por cento de tudo que ele falou, eu concordo. Tá? Com pequeníssimas ressalvas, a começar dessa parte de teologia, de você fazer curso de teologia. Eu particularmente não sou, Alexandre, particularmente não sou muito a favor dessa questão de curso de teologia, até porque já em muito curso de teologia tem muito herege também. Às vezes o cara ele é até formado, ele aprendeu muita coisa, só que é um maluco que ele tá ali mais para tentar denegrir, por assim dizer, a palavra. Já teve casos de eu ficar sabendo que parece que tinha até rabino, se não me engano, dando aula de teologia, e quando ele foi ver, o cara distorcendo tudo. Então assim, eu particularmente não concordo com esse negócio de falar, você tem que fazer um curso de teologia. Até porque, no meu entender, né, quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente não vê nem Jesus, nem os apóstolos, assim como Cristo também, buscando cursos de teologia. É claro, porque não existia. Sim, concordo, não existia, e eu acho que ainda não deveria existir. Porque para mim, na minha opinião, isso é uma coisa desnecessária, porque temos a palavra, temos os dons que a palavra ensina, que são os irmãos que têm certos dons ali, evangelísticos, de pastor, de mestre. No caso, o mestre é aquele que sabe aprofundar bastante aquilo que ele está lendo na palavra, e através desse, geralmente, você consegue aprender tudo que ele está falando aqui, né? Então, assim, a própria palavra já ensina que dentro da própria igreja já tem os recursos que a gente precisa para entender o que a gente lê na Bíblia. Então, assim, como eu falei, Alexandre, minha opinião, tá? Por favor, entenda, eu não indico para ninguém fazer curso de teologia. Você quer aprender a palavra? Leia a palavra e pede direção a Deus. Era assim com os antigos. E dava certo naquela época. Por que não vai dar certo hoje? No máximo, poxa, tem uma pessoa onde eu congrego que, poxa, ela realmente, você percebe que ele tem todas essas características que esse rapaz aqui, o Caio, falou. Entendeu? Opa, ele tem uma certa sabedoria. Eu vejo que ele tem realmente um entendimento da palavra. Vou ouvir o que ele tem para falar aqui. Irmão, olha só, eu não entendi isso daqui. O que você acha disso daqui? E enquanto ele está falando, você faz exatamente o que ele falou, que eu também concordo. O Caio aqui falou. Tem uma passagem na Bíblia que fala de uma pessoa que é de Bereia, um bereano no caso, que quando chegavam para falar a palavra para ele ia lá conferir para ver se realmente era tudo assim que estava escrito. E ele foi considerado como um nobre, no caso, segundo a Bíblia, porque ele fazia isso.
Quantos cristãos que hoje não fazem isso? O pastor fala, olha só, eu tô falando aqui porque Deus falou isso comigo e tá falando para falar com você, e é isso. E a pessoa nem olha na Bíblia e fala, o pastor falou, é Deus falando. E eu tô falando isso, detalhe, porque eu aprendi e ouvi várias vezes isso na Universal na época que eu tava. Quando o pastor fala, é como se fosse Deus falando. Antes de eu sair de Obreiro, eu fui falar alguma coisa com um rapaz do grupo jovem, que hoje ainda infelizmente está lá, tá como Obreiro, mas na época eu lembro disso até hoje. Eu falei um negócio com ele, isso uns dias antes de eu tomar a atitude de sair da Universal, e ele falou, não, Obreiro, o senhor falando é Deus falando. E eu falei, opa, porque eu já estava começando a ter um entendimento. Eu falei, irmão, não é como Deus falando, não. Vai na palavra e vê se o que eu tô falando é certo. Porque eu já tinha entendido isso ainda lá dentro. Depois que eu saí, eu comecei a entender ainda mais, tá? Então essa é a pequena ressalva que eu falo pra vocês, mas isso é minha opinião. Se você quiser procurar, procura. É só a minha opinião que eu tô dando na base da Bíblia. É claro, você faz se quiser, eu não tô obrigando ninguém a nada, não sou pastor também, nada disso, tá ligado? Mas, assim, tudo o que eu vejo e considero que é importante eu saber com relação à palavra, que pra mim o principal é crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, isso daí pra mim já é, mano, o principal de tudo, tá ligado? É claro, óbvio, enquanto eu estiver nesse mundo, se eu tiver mais ainda entendimento da palavra e também, né, congregar com os irmãos, ao mesmo tempo que eu vou estar aprendendo, eu vou estar tirando a minha mente, muitas das vezes, do mundo, por assim dizer. Ocupando a minha mente com as coisas de Cristo, é o que eu quero dizer, entendeu? Basicamente isso, mas o que eu preciso saber, eu já sei. Graças a Deus. Não porque eu sou alguma coisa, não porque não. O que eu preciso saber, eu já sei e guardo isso no meu coração desde o dia que eu saí da Universal. Entendeu? Então é isso. Eu achei um vídeo muito bom. Eu agradeço aí ao Kael, foi ele que mandou esse vídeo pra mim, inclusive. Salve aí pro Kael, tá? Vídeo muito bom. E só falando sobre o que eu falei com ele na live, foi até um questionamento que ele teve também lá com uma parada que eu falei. Desculpa, ele falou sobre... Eu, na verdade, falei sobre a questão da diferença do crente ou cristão, que nesse caso pra mim é a mesma coisa, para o evangélico. Detalhe, isso que eu vou falar agora também é minha opinião, tá bom? Que eu baseio segundo a palavra, tá? Pra mim, crente ou cristão, sim, é aquela pessoa que de fato crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, procura fazer as coisas que o agradam. Para mim, esse é o crente, ponto. Ou o cristão, no caso. Evangélico, segundo o meu entender, embora o evangélico, sim, ele possa também crer em Cristo como único e suficiente Salvador, mas é o tipo de pessoa que segue dogmas ou doutrinas de denominações. E se ela não faz, ela é o tipo de pessoa que se sente mal quando ela não faz tal coisa. Ou, pelo menos, fazem ela se sentir mal. Eu digo isso por experiência própria. Eu já senti isso na pele quando eu estava na Universal e eu vi a minha esposa também na época que ela estava sentir isso na pele. Se você não aparece nos dias que tem que aparecer, se você não faz o que tem que fazer, se você, sei lá, chega uma remessa de livro e você, como obreiro, é responsável por vender aqueles livros ali, você não vai ganhar nada ao mesmo tempo, mas você tem que vender. E se você falar que não vai pegar, você já é visto como um obreiro que não tá bem, que tá com o diabo no corpo, que não sei o que e tal. Enfim, é basicamente esse tipo de coisa que um evangélico, que embora possa crer em Cristo, mas passa por essa situação desnecessária, porque não precisaria nem passar por isso. Porque esse tipo de denominação, na minha opinião, não deveria nem existir. Mas com que base que você fala que não deveria existir? Com essa daqui. Deixei preparado. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavenças, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, coisas semelhantes a essas. Se você for parar para ler isso aqui, tem bastante coisa, mas eu destaquei principalmente esses dois aqui, dissensões e facções. O que é dissensão, Alexandre? Tá aqui, ó. Na Bíblia, dissensão significa divergência de opiniões, interesses ou sentimentos, ou seja, falta de concordância. E facções, segundo a Bíblia, é um termo que se refere a um grupo de pessoas que compartilham um modo de crer
e viver. A Bíblia também considera facções como uma obra da carne. O que você quer dizer com isso, Alexandre, com essa palavra? Que todas essas denominações, elas se encaixam nessas duas palavrinhas que estão na obra da carne. São pessoas que talvez estavam ali juntas em algum momento. Aí, dentro desse grupo de pessoas que até eram sinceras e crentes, alguém não concordou com alguma coisa, esse alguém saiu, levou mais 10 e esses 10 começou a tentar convencer o restante do mundo para entrar naquela denominação que eles criaram para tentar, sei lá, fazer as pessoas acreditarem naquela ideia que eles discordam desse grupo aqui. Beleza. Aí dentro desse outro grupo aqui que foi formado, tem uma outra pessoa ali dentro que não concordou, saiu dessa denominação, conseguiu puxar mais 5, 10 também que seja, e fez a mesma coisa. E assim vai. Se você for parar para analisar, tem mais de 1000 denominações diferentes falando coisas diferentes, distorcendo a palavra de Deus. Para mim, isso é facção, dissensão, são as denominações, de certa forma, que não estão enquadradas dentro daquilo que esse rapaz aqui falou, que eu concordo plenamente com ele. Não estão enquadradas, de fato, na palavra. E isso é triste. Triste pra caramba. Demais. Eu até cheguei a comentar uma coisa que é infeliz, mas é a realidade. Infelizmente, por causa de muitas dessas denominações, ainda mais as que gostam de ficar falando muito sobre isso aqui, ó, apelo emocional, principalmente para ganhar grana, muitas das vezes por causa desses aí, tem muita gente que prefere ainda continuar sem ir conhecer a Cristo e até se tornam ateias. Infelizmente, é a pura realidade. Mas é só isso que eu vou falar. Link desse vídeo vai estar na descrição. Gostei pra caraca desse assunto. Vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço aí ao Caio que mandou esse vídeo. Tamo junto. O vídeo ele tem 13 minutos. Foi pra 36 pelo que eu tô vendo aqui. Meu Deus do céu. Falei pra caramba. Desculpa qualquer coisa, tá, gente? Podem deixar na opinião de vocês aí nos comentários. De forma respeitosa, por favor. Tá? Comentem. E é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu! Alexandre, o homem que resistiu aos problemas.